Olá pessoal, meu nome é Erivelton. Eu estou preparando uma aula aqui para vocês sobre os microcontroladores PIC, tá? São projetos eletrônicos, porém, como vou me dedicar desde o básico ao avançado, nós vamos fazer diversas aulas. Essa é a primeira aula de uma série de aulas sobre o microcontrolador. Nesta em específico, eu irei tratar de assuntos introdutórios do Proteus Design Suite 8.0, que é o software onde será desenhado o projeto, onde nós faremos a nossa simulação de projeto, o que você poderia estar simulando diretamente um Word, né, o seu hardware. Antes disso, a gente vai fazer a simulação em um aplicativo. Para iniciar, então, o projeto, você já estando com o Proteus instalado e aberto, nós poderíamos vir aqui direto nesse ícone do ISIS, que é o Schematic Capture, mas eu vou mostrar para vocês antes aqui uma outra funçãozinha que é o novo projeto, o New Project. Esse botãozinho aqui de uma folhinha em branco. Clique aqui. Ele vai perguntar se eu quero salvar o projeto atual, porque eu estava trabalhando em outro, nesse caso não há necessidade. No campo Name você vai colocar o nome do seu projeto, neste caso será aula 1. Escolhe o path, né, o caminho onde será salvo este projeto. Nesse caso eu vou salvar aqui em uma pasta que eu já pré-defini. Seleciona a pasta. O nome do projeto já vai estar aqui. É um novo projeto. Você clica então no botão Next. Já existe um arquivo com este nome, eu vou sobrescrever. Aqui você tem a opção de criar o seu projeto utilizando um template pré-selecionado com tamanhos pré-designados. No nosso caso, nós não iremos utilizar, né, um esquema através de um template. Então clica em Do Not Create a Schematic e então no botão Next. Você também tem a opção de já criar o seu projeto com o PCB, né, o seu layout da placa de circuito impresso. Nós não vamos fazer isso. Isso vai ficar para uma próxima etapa. Portanto, Do Not Create PCB Layout e clica então no botão Next. Aqui nós vamos deixar em No Firmware Project, ou você poderia simplesmente já selecionar o seu microcontrolador, né, que você vai utilizar. Por padrão, ele já traz a família 8051, você poderia estar selecionando outro. Por exemplo, a família PIC16, que é o microcontrolador que nós vamos abordar nestas aulas. Mais especificamente, iremos utilizar o PIC 16F628A. Seria este daqui. Né? E aqui ele te dá a opção de escolher qual compilador você vai utilizar. Né? Tendo em vista que em uma próxima aula eu vou passar isso para vocês, mas para utilizar o microcontrolador você tem que desenvolver um software em linguagem C ou Assembler e depois você precisa de um compilador para compilar ele, né, transformar o seu código-fonte em uma linguagem de máquina compreensível para o microcontrolador. Mas eu vou abordar detalhes mais a fundo sobre esse tema em uma próxima aula. Tá? No nosso caso, não iremos utilizar o firmware neste momento e eu vou mostrar para vocês como inserir o firmware a partir de uma outra opção que não seja aqui na abertura do projeto. Tá? Então, Next. Ele te traz um resumo do projeto que você está criando, o local onde está sendo salvo, o nome do seu arquivo. Se você está utilizando esquema, layout, firmware, né, os detalhes que você pré-selecionou. Clique então no botão Finish. O Proteus dá uma limpada naquela tela. Você clica aqui nesse botãozinho azul do ISIS. Ele já aparece essa tela, onde é a sua prancheta de trabalho, vamos dizer assim. Aqui em cima você tem os menus, a barra menus. Menu File, que seria arquivo, onde você pode fazer um novo projeto, abrir projetos existentes, salvar, fechar seu projeto, importar imagens,
exportar gráficos, fazer impressão do seu layout, né? Ele te mostra os últimos projetos que foram salvos. O menu Edit, que seria para edições. View, para visualizar algumas ferramentas de visualizações, como Zoom, né, para você ampliar, reduzir, enquadrar, mostrar um grid na tela, por exemplo, pontinhos aqui que te ajudam na sua orientação. Através dessa barra de ferramentas, você também tem algumas opções, né, alguns atalhos aos menus. Por exemplo, aqui o Tool Grid, você tem como acessá-lo por este botão, ó, Tool Grid. Você clicando novamente, ele faz o quadriculado, clicando novamente, ele tira. O Zoom, você tem por aqui. Então, você tem diversas ferramentas. Na sua lateral esquerda também tem muitas ferramentas que serão muito úteis. Essa ferramenta aqui é o modo de seleção, para selecionar objetos na sua área de trabalho. Essa outra ferramenta aqui é o modo componente. É onde você vai selecionar seus devices, seus dispositivos. Então, clicando aqui, eu não vou detalhar cada uma dessas ferramentas, pois vocês vão, já acaba esquecendo. Então, vocês vão ver na medida que nós formos evoluindo nas aulas, utilizando as ferramentas no projeto, vocês vão entendendo conforme formos selecionando cada uma aqui, eu vou explicando detalhadamente. Por exemplo, Component Mode, clicando aqui em P, você vai abrir o Pick Devices, onde você pode selecionar seus devices, ou seja, o que são devices? São os dispositivos que você vai utilizar no projeto. Olha só, dispositivos analógicos, capacitores, diodos, dispositivos eletromecânicos como motores, né? Ele faz simulação com motor, bem, pois é. Você tem aqui animados, por exemplo, um capacitor animado. Ele te dá o gráfico dele aqui. Diodo. Conforme você vai alterando, ó, uma ponte, né? Um esquema, modelo de um esquemático de uma ponte de diodos. Ele te traz aqui um preview, né, do esquema. E aqui também um preview do PCB, da sua placa de circuito impresso. Indutores, mecânicos, você tem outros aqui também. Componente de memória, microprocessadores. E se você já sabe o nome de algum, você pode pesquisar aqui através do Keywords. Por exemplo, eu quero um resistor. Escreve res. Seleciona ele aqui e vai aparecer aqui a simbologia dele, aqui uma pré-visualização, um dispositivo analógico, aqui um resistor, que traz também a pré-visualização do circuito impresso na sua placa, como seria 0.4 polegadas aqui no caso, né? Se você der 2 cliques neste componente, aqui à esquerda ele já vai inserir na lista de devices que serão utilizados no projeto. Então, por exemplo, se eu quero também um capacitor, então escreve cap, ele vai aparecer aqui também a simbologia, você dá 2 cliques, ele adiciona aqui na lista de devices. Se você quiser, por exemplo, um LED, ele vai trazer inúmeros componentes aqui. Aí você vai ter que selecionar aquele que mais aquele que você deseja utilizar para o seu projeto. Não, LED, device. Existem alguns outros modelos de LED aqui na simulação que você fica com uma visualização melhor do projeto, na visualização de projeto aqui na simulação. Então, como por exemplo um LED Blue, apesar de aparecer aqui vermelho, ele vai ser azul. Temos o verde, o amarelo, ou melhor, o vermelho, né? O amarelo está aqui embaixo. E cada um que eu vou dando 2 cliques, ele vai adicionando aqui na lista de componentes, na sua lista de devices. Tá? O microcontrolador, por exemplo, se a gente quiser o PIC16F628A, esse é o propósito da nossa aula também. Então, você digita ele aqui, ó, se você não colocar o A, ele vai trazer
conforme você digita, né, ele vai te trazer aqui a lista de todos os componentes que existem na biblioteca do Proteus. Então, PIC16F628, esse é o que nós vamos utilizar, o 628A. Ele traz algumas informações básicas referente ao datasheet aqui também. Você pode dar 2 cliques nele, ele vai para lá, sua lista de devices. Então, clique em OK, ele fecha a tela, então pode pressionar também a tecla F e ele cancela, nesse caso essa versão acho que não. Ou você cancela, ou você clica no X ou clica no OK. Mas quanto a isso, sem novidade. Aí você pode ir selecionando os componentes e clicando aqui na sua área projeto e inserindo eles. Vamos dar um zoom aqui. Então, ó, essa ferramenta da lupa, Zoom to Area, né, você vai aplicar um zoom em uma área específica. Essa outra à esquerda aqui, você vai enquadrar toda a sua área de trabalho na tela. Esse menos você reduz o zoom, aqui você aumenta. Então, se você clicar aqui nesse quadrinho da esquerda, você movimenta para qualquer área. Aí, se você quiser enquadrar, é só clicar aqui. No caso, eu vou dar um zoom específico neste componente. Então, por padrão, a inserção de um resistor no Proteus, ele vem dessa forma, com um valor de resistência de 10K, né, 10.000 ohms, e ele já traz a nomenclatura do resistor. Como é o primeiro resistor, ele vai ser o R1. Se eu inserir um outro aqui, ele vai ser o R2, também de 10K. Selecionando aqui a ferramenta de modo de seleção, a setinha preta, nós damos um clique e podemos movimentá-los. Né? Para você interligar um no outro, dá um clique em uma extremidade do terminal e vem até o outro terminal do próximo componente e dá outro clique. Pronto, você interligou os componentes. Se eu precisar por algum motivo fazer esse tipo de ligação, é só clicar em uma extremidade e ir até a outra. Se for necessário. Se for necessário excluir uma dessas ligações, você pode clicar nela e apertar a tecla Delete ou clicar 2 vezes com o botão direito do mouse. Para alterar os valores de resistência, dá 2 cliques no componente. Aqui em resistência, você pode mudar esse valor, por exemplo, para 100 ohms. Se tiver o K, ele fica com 100.000 ohms. Sem o K, vai ser apenas 100 ohms. Ok, já alterou o valor. Okay. O mesmo para todos os outros componentes. Se você quiser adicionar um LED, seleciona o componente aqui na sua lista de devices e clica na área de trabalho. No caso do LED, ele traz com a simbologia D, seria um diodo emissor de luz. 2 cliques nele, você vai ver as características do componente. No caso, é um LED amarelo. D1 porque foi o primeiro. A tensão de trabalho dele é 2,2 volts. E a corrente máxima de 10 mA. Então, você tem todas as características. Se você precisar alterar esses valores devido ao que você tem físico em mãos, né, do seu hardware, ser de valores diferentes, conforme o datasheet do fabricante, você pode editar aqui esses dados. Se você quiser tirar esse texto, dá 2 cliques aqui, vem aqui em estilo, aonde está, você marca aqui, desmarca esse follow global e desmarca visible e dá OK. Assim você vai deixando um pouco mais limpo o seu projeto. Correto? Limpar esse resistor aqui. Aqui. Nesse item aqui, nessa ferramenta Terminals Mode, né? Modo de terminais, nós vamos pegar o item Ground, que seria o aterramento. Vamos inserir aqui, que é o símbolo de aterramento, como vocês
provavelmente já tem uma noção em eletrônica, né? Já vão saber disso. Aqui eu fiz uma ligação direta aqui do terminal do LED para o terra. Eu vou alimentar agora aqui com 5 volts esse nosso resistor. Então nós temos aqui em terminais ainda o input. Desculpa. Então, como eu disse, na verdade nós vamos aqui nessa simetria de uma senoide, né? Que seria o modo gerador. Vamos pegar um sinal DC, né? Uma corrente contínua. Vamos inserir aqui. Vou aplicar um aqui para facilitar a nossa visualização. E aí você liga esse terminal a este. E clica 2 vezes aqui nesse componente de DC. E escolhe qual a tensão de trabalho que você vai utilizar. Nós vamos utilizar 5 volts aqui. Tá? Pode clicar em OK. Vou selecionar a ferramenta de seleção, modo de seleção. Agora, só para entender, aqui nós já vamos estar passando com 5 volts pelo resistor. O resistor de 100 ohms vai ter uma queda de tensão aqui e vai alimentar o nosso LED aqui, concluindo o ciclo do circuito aqui até o terra, para haver a diferença de potencial, né? Como se o Proteus é um software de simulação, aqui embaixo do lado esquerdo nós temos os botões para iniciar, pausar ou parar a simulação. Nós vamos então iniciar a simulação clicando no botão Play. Automaticamente a simulação é inicializada. Você pode ver que o LED acendeu. Ele era um LED amarelo, ele ficou amarelo. Se eu clicar aqui no Stop, ele apaga, porque nesse momento o Stop ele corta a energia aqui. Para você ter a melhor visualização da simulação que está ocorrendo, nós vamos inserir alguns componentes de missões aqui, alguns instrumentos. Aqui do lado esquerdo, nós temos aqui essa ferramenta, que temos instrumentos de osciloscópio, analisadores lógicos. Nós vamos selecionar um DC voltímetro, tá? Aqui, onde você vai ligar neste ponto e neste ponto, que ele tem que fazer a diferença de potencial terra, e nós vamos ver que entre este ponto e este ponto há 5 volts. Tá? Para aqui, vamos fazer uma simulação neste outro ponto. Vejam que no resistor está ficando 2,72 volts, certo? 2,72 volts. Vamos parar. Vamos colocar outro DC voltímetro aqui. Vamos medir qual a tensão que está ficando no LED. Então aqui está 2,8 volts no LED, 2,72 volts no resistor. Portanto, a somatória das tensões dá os 5 volts que nós estamos entrando aqui no resistor. Né? Apenas para não confundir, eu vou mudar esse terminal aqui para cá. Então, aqui é a nossa fonte geradora de tensão, poderia ser uma bateria, uma fonte DC qualquer aí, né? Não importa. Aqui está entrando 5 volts DC, tensão contínua, passando pelo resistor. Vou iniciar a simulação. Passando pelo resistor de 100 ohms, faz com que neste resistor haja uma queda de tensão de 2,72 volts. E no diodo, no LED, fica então uma queda de 2,28 volts. Percebam que você não consegue editar nenhum componente enquanto ele estiver em modo de execução, em modo de simulação. Então 2,28 volts, se a gente parar aqui, vamos abrir o LED. Olha lá,
ele tem um limite de 2,2 volts. Eu estou com 0,08 volts a mais do que o limite desse LED. Então, ou seja, eu teria que aumentar um pouco o valor da minha resistência para evitar que, na prática, eu corra o risco de queimar o meu LED. É claro que uma tensão baixa excedente como essa não vai queimar o LED, mas você pode causar um estresse no componente e a vida útil dele vai ser reduzida. Então vamos aumentar o valor da resistência para 150 ohms, ok? Vamos ver como ficam os valores de tensão. Aqui está, 2,25 volts no LED. Ainda não chegou nos 2,2 exatos, né? Então vamos parar novamente, vamos colocar 250 ohms. Iniciando a simulação, 2,23 volts no LED. Vamos aumentar mais um pouco, vamos colocar 300 ohms no resistor, 2,23 volts no LED. Perceba que se nós fizermos os cálculos, né, usando a lei de Ohm, vai ficar mais fácil. Você vai direto no valor da resistência. Mas eu estou mostrando para vocês o quão importante é uma ferramenta de simulação que você não correria o risco de queimar componentes em um protoboard ou mesmo em uma placa de circuito impresso para fazer seus testes e simulações práticos. A simulação você faz em um aplicativo, um software como o Proteus, e evita gastos desnecessários. 400 ohms de resistência. E, enfim, chegamos a 2,22 ohms. 2,22 volts no LED. Percebam que quanto à resistência, menor a tensão no LED. Isso faz com que a intensidade luminosa dele seja menor. Então, reparem que se eu alterar o valor de resistência dos 400 ohms voltando para 100 ohms, a intensidade luminosa do LED é maior. Ao passo que, se eu aumentar essa resistência, por exemplo, para 1K, ou seja, 100.000 ohms, assim que iniciarmos a simulação, praticamente o LED nem se acende. Ainda teremos nele 1,56 volts. Aí a somatória dessas duas tensões será os 5 volts da entrada. Porém, é uma tensão não é suficiente para acendê-lo. Ok, pessoal? Eu acho que para essa primeira aula ficou claro a simulação do projeto, a importância da simulação do projeto, onde você seleciona aqui os seus devices, né, que são os seus componentes a serem usados no projeto, onde você seleciona a sua entrada de energia para testes e na sua simulação, os seus instrumentos de entrada de tensão, terra, seus instrumentos de medida, ok? Você pode também escrever, fazer alguns gráficos, desenhos e tudo mais aqui, certo? Você tem também uma ferramenta aqui, ó, voltagem, que ele te mostra a voltagem no ponto, certo? Agora, também é válido dizer para vocês que você adquire uma prática considerável no software, na simulação, apenas utilizando mesmo. Você vai ter que enfiar a cara, usar e trabalhar com ele. E a melhor forma é você desenvolver projetos. Fala assim, hoje eu vou fazer um projeto para acender um LED. Amanhã você pode fazendo um carro automatizado que anda sozinho utilizando um GPS, assim como o Google fez. Mas você tem que começar de baixo. Começa acendendo um LED, depois utiliza um botão. Aí nós vamos passar a utilizar o controlador para interagir com o sistema, com o hardware e o software, né? Iremos desenvolver então um sistema embarcado, uma eletrônica embarcada. Então por hoje é só, espero que tenha
atingido as expectativas iniciais da parte de simulação do Proteus. Nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar mais ainda na simulação. Iremos entrar na linguagem C, tá? Não vou demonstrar a linguagem Assembler porque é um pouco mais difícil para assimilação, teria um pouco mais de dificuldade. Não que não conseguiriam, mas para aulas iniciais que a linguagem C é mais fácil. Ok? Então, por hora é isso. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Quem gostou, dá um joinha e um abraço.